Fala, família vascaína. Tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior, e hoje é dia do nosso quadro especial de domingo. Aquele momento da semana em que a gente para relembrar as grandes histórias que marcaram o Vasco da Gama e celebram os ídolos que construíram a grandiosidade do nosso clube. E o tema de hoje é mais do que especial. Vamos falar de Roberto Dinamite, um nome que não é apenas um sinônimo de Vasco, mas também uma lenda viva do futebol brasileiro. Roberto é muito mais que números e títulos. Ele representa paixão, dedicação e aquele amor incondicional que todos nós sentimos pelo gigante da colina. E se você acha que já sabe tudo sobre esse craque, se prepare, porque vamos explorar 5 curiosidades incríveis que ajudam a contar a trajetória de um dos maiores atacantes que o mundo já viu. Então, antes de começarmos, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal para fortalecer a nossa comunidade vascaína e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E claro, compartilhe com seus amigos, porque essas histórias merecem ser lembradas e celebradas por todos que amam o Vasco. Agora, pegue sua camisa Cruz Maltina, porque a viagem pela história começa agora. Curiosidade 1. A origem do apelido Dinamite. Você já deve ter ouvido essa história, mas ela é tão icônica que merece ser contada novamente. O ano era 1971. Roberto, então com apenas 17 anos, começava a trilhar sua trajetória no time profissional do Vasco da Gama. Apesar de jovem, ele já demonstrava um talento acima da média, e foi em uma partida contra o Internacional, no lendário Maracanã, que ele mostrou ao mundo a força do seu futebol. Roberto entrou no segundo tempo, determinado a fazer a diferença. Não demorou muito para ele receber a bola fora da área e arriscar um chute. Foi um verdadeiro foguete, potente, certeiro, impossível de ser defendido. A bola explodiu no fundo das redes de uma maneira tão impressionante que arrancou aplausos até mesmo da torcida adversária, que reconheceu a genialidade daquele lance. No dia seguinte, o jornalista Aparício Pires, do Jornal dos Esportes, capturou toda a emoção daquele momento em uma frase: "Menino Dinamite explode no Maracanã". A manchete estampava o jornal, e o apelido pegou de imediato. Não era apenas um nome, mas uma tradução perfeita do impacto que Roberto causava em campo. Dinamite não simbolizava apenas sua potência nos chutes, mas também a energia e a explosão que ele trazia a cada jogo. Desde então, o apelido se tornou parte de sua identidade, acompanhando-o em uma carreira repleta de gols, títulos e momentos inesquecíveis. Curiosidade 2. Maior artilheiro da história do Vasco e do Brasileirão. Quando falamos de números, Roberto Dinamite é simplesmente insuperável. No Vasco, ele é o maior artilheiro da história com impressionantes 708 gols em 1.110 jogos. Esses números representam muito mais do que simples estatísticas. Eles mostram uma relação de amor e entrega ao clube. Mas não para por aí. Dinamite também é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols marcados em 21 edições do torneio. Esses gols não foram apenas fruto de sua habilidade, eles vieram de momentos de pura genialidade, como cobranças de falta milimétricas, chutes precisos e presença de área. Nenhum outro jogador conseguiu ultrapassá-lo até hoje. Curiosidade 3. Protagonista de momentos históricos no Vasco. Dinamite foi mais do que um artilheiro, ele foi o cara dos momentos decisivos. Um exemplo marcante aconteceu em 1974, quando o Vasco conquistou seu primeiro título brasileiro. Na final contra o Cruzeiro, o time venceu por 2-1, e Roberto foi peça fundamental ao longo da campanha, mostrando sua importância em um momento que marcou a história do clube. Outro episódio inesquecível foi em 1980, contra o Corinthians. Roberto marcou 5 gols em um único jogo, em pleno Maracanã. Uma atuação tão incrível que até hoje é lembrada como uma das maiores exibições individuais de um jogador no futebol brasileiro. Curiosidade 4. A despedida emocionante. Poucos jogadores têm o privilégio de se despedir do futebol como Roberto Dinamite. Em 1993, o Vasco organizou um amistoso contra o La Coruña, da Espanha, para homenagear seu maior ídolo. O estádio de São Januário estava lotado, e a emoção tomou conta de todos os presentes. Dinamite não só foi aplaudido de pé, mas também marcou um gol em sua despedida, para delírio da torcida. Ele deixou o gramado como entrou, com a cabeça erguida e o coração repleto de amor pelo Vasco. Foi um momento que uniu gerações de torcedores e eternizou ainda mais sua relação com o clube. Curiosidade 5. Carreira fora dos gramados. A história de Roberto Dinamite não se limitou apenas aos gramados. Após pendurar as chuteiras, ele continuou a desempenhar papéis importantes tanto no Vasco quanto no futebol brasileiro de uma maneira diferente, mas igualmente impactante. Em 2008, o Clube da Colina o elegeu para um dos cargos mais desafiadores da sua história, a presidência do Vasco da Gama. Ele assumiu o cargo em um período complicado,
com o clube enfrentando sérias dificuldades financeiras e uma crise interna que afetava o desempenho dentro de campo. Durante seu mandato, de 2008 a 2014, Roberto Dinamite não teve vida fácil. Ele se deparou com problemas administrativos e a necessidade urgente de reconstruir o time, tanto no aspecto financeiro quanto no técnico. Mesmo diante de tantas dificuldades, sua paixão pelo Vasco nunca foi questionada. Roberto trabalhou incansavelmente para tentar reerguer o clube, buscando soluções para as finanças e ajudando a fortalecer o relacionamento do clube com sua torcida, que sempre foi a sua maior motivação. Além de sua atuação como presidente, Roberto também teve uma incursão na política. Ele foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro, aproveitando seu prestígio como ídolo do futebol para defender causas relacionadas ao esporte e à educação. Sua entrada na política foi um reflexo de sua influência, que ultrapassou os limites dos campos de futebol. Como deputado, Roberto buscou melhorar as condições para os atletas e para o esporte no Rio de Janeiro, com a mesma dedicação com que sempre defendeu as cores do Vasco. Portanto, a história de Roberto Dinamite vai muito além do que ele fez dentro de campo. Ele seguiu contribuindo ativamente para o crescimento e fortalecimento do esporte do Vasco, provando que, para ele, o amor pelo clube e pelo futebol é algo que vai durar para sempre. Essas foram 5 curiosidades sobre Roberto Dinamite, um ícone que transcendeu o futebol. Ele não foi apenas um craque dentro de campo, mas também um símbolo de amor ao Vasco, dedicação ao esporte e inspiração para gerações de torcedores e atletas. Roberto Dinamite é a prova de que o futebol não se resume a gols e títulos, mas sim a histórias que unem pessoas, que constroem legados e que emocionam até os corações mais endurecidos. Sua trajetória é um exemplo de como a paixão e o trabalho duro podem transformar sonhos em realidade. De menino simples de Duque de Caxias a maior artilheiro da história do Vasco e do Campeonato Brasileiro, Dinamite sempre representou o que há de melhor no esporte: garra, humildade e respeito pela camisa que vestia. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não for inscrito e compartilhe com seus amigos vascaínos ou até com quem ainda não conhece a grandeza desse ídolo. Vamos juntos manter viva a memória de Roberto Dinamite, o eterno camisa 10, porque lendas como ele nunca saem de cena. Obrigado por assistir até aqui, família vascaína. Saudações cruz-maltinas, muita força para o nosso gigante da colina, e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!